Oi, gente, bom dia. Olha, sinceramente, para mim, já podia ir embora. Veio aqui, louvamos ao Senhor, louvores lindos, testemunhos de cura, testemunhos de perdão, de uma certa forma, testemunhos de libertação também, né? E, além disso, cadê? Ainda ganhei 2 marcadores de Bíblia, que, olha, eu estava pedindo ao Senhor, de verdade. Hoje de manhã, enquanto estava fazendo meu devocional, eu falei, olha, Deus, eu vou dar um pulinho lá na livraria da igreja, eu vou ver se tem marcador de Bíblia que está faltando aqui em casa. Olha, Deus é testemunha. E vem o Senhor me dar aqui, e depois, uma oração dessa, pronto, gente. Acho que a gente pode bater palma, eu desço, vou para o meu trabalho e a gente toca a vida, né? Eu quero agradecer a vocês pelo privilégio de estar aqui. Muitos de vocês eu vejo quase que diariamente, né, que vocês almoçam aqui, quase que diariamente. Eu sou Alfredo Dantas, sou casado com a Rafaela Crispino, ela é líder de louvor, nós somos supervisores de célula, líderes de jovens e também trabalho aqui no Instituto Atitude e é uma honra estar aqui compartilhando com vocês aquilo que o Senhor tem implantado no meu coração, no meu secreto, e em nome de Jesus que eu venha contribuir com tudo que vocês já estão se permitindo construir através da graça do Senhor aqui às quintas-feiras e na vida de vocês. Tá? Eu quero fazer um convite, que vocês abram a Bíblia no livro de Números. Livro de Números, a gente vai lá para o capítulo 13. Números, capítulo 13. Nós vamos ao versículo 25, tá? Números. Olha que coisa linda essa água aqui, olha que coisa bonita. É um mimo, é um cuidado, né? Que só Jesus, né? Números 13, versículo 25. Números 13, 25, e a gente vai ler até o 33. Vamos lá. Depois de 40 dias, voltaram de espiar a terra. Vieram a Moisés, a Arão e a toda a congregação dos filhos de Israel em Cádiz, no deserto de Parã. Fizeram um relato do que tinham visto a eles e a toda a congregação e mostraram-lhes os frutos da terra. Relataram a Moisés e disseram: fomos à terra a qual você nos enviou. De fato, é uma terra onde mana leite e mel, e estes são os frutos dela. Mas o povo que habita nessa terra é poderoso, e as cidades são muito grandes e fortificadas. Também vimos ali os filhos de Anak. Os amalequitas habitam na terra de Neguebe. Os heteus e os jebuseus e os amorreus habitam nas montanhas. Os cananeus habitam perto do mar e na beira do Jordão. Então Calebe fez calar o povo diante de Moisés e disse: vamos subir agora e tomar posse da terra, porque somos perfeitamente capazes de fazer isso. Porém, os homens tinham ido com ele e disseram: não podemos atacar aquele povo, porque é mais forte do que nós. E diante dos filhos de Israel, falaram mal da terra que haviam espiado, dizendo: a terra pela qual passamos para espiar é terra que devora os seus moradores. E todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes. Os filhos de Anak são descendentes de gigantes. E éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos olhos deles. Assim diz a palavra do Senhor, e vamos orar agradecendo. Senhor, nós somos gratos porque nós temos contato com a sua revelação através da tua santa palavra. Te pedimos em nome de Jesus que pelo teu Santo Espírito o Senhor nos guie nesse estudo e nesse entendimento. Peço que o Senhor prepare o nosso coração, que seja terra fértil para todas as sementes que o Senhor vai jogar em nossos corações essa manhã. Nós te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Irmão, se eu tivesse a ousadia de dar um título para essa mensagem, seria a realidade em Cristo. A realidade em Cristo. E primeiramente eu queria chamar a atenção de vocês
para o último versículo que nós lemos. Como diz, também vimos ali os gigantes, e éramos aos nossos próprios olhos como gafanhotos, e também éramos aos olhos deles. Bem, irmão, antes de falar da realidade em Cristo, eu gostaria de falar da realidade a qual nós vivemos. Talvez na nossa vida real, nós nos encontramos diante de algumas dificuldades. Algumas dificuldades que, ao olharmos para nós mesmos, essas dificuldades parecem que elas crescem. Eu falo isso com muito temor, mas, por exemplo, quem aqui não olha para a globalização desse mundo que a gente vive hoje e fala, nossa, isso é uma coisa de gigante? Por exemplo, meu pai tem 86 anos. Meu pai, ele diz que ele não consegue mais passear pelo centro da cidade como ele passeava antigamente. Porque ele fala que hoje os ônibus correm, as pessoas parece que se multiplicaram, e aquele passeio gostoso que ele fazia, porque meu pai era militar, então ele ia ao 1º distrito quase que diariamente, e aproveitava e fazia um passeio, conhecia os donos de todas as mercearias, restaurantes e etc. Ele olha para aquilo e fala, gente, onde estão aqueles meus amigos? Onde está aquela cidade que eu conheci? E aí ele diz, olha, diante de tanta globalização, eu me vejo no centro da cidade, eu me acho tão pequeno. Eu me acho tão incapaz de conseguir ir lá e viver aquilo que eu vivia diante da cidade que estruturalmente continua a mesma, mas parece que ocorreu uma grandeza, ou quem sabe eu diminuí diante da cidade que continua a mesma. Fora esse gigante da globalização, existem outros gigantes. E aí eu me incluo nisso. Eu nasci em 92. Quando eu nasci, não tinha celular também. Não tinha essa internet. Eu sou da época que meu pai tinha que comprar as enciclopédias que visitavam de casa em casa para que eu conseguisse fazer os trabalhos. Eu sou novinho, mas não sou tão novinho assim. Eu não nasci aprendendo a mexer no telefone igual essas crianças de hoje em dia já nascem, né? Mas existe um grande gigante, que é o gigante da tecnologia. O gigante da tecnologia, quando nós olhamos para aquilo que é possível ser feito hoje, nós somos tomados até por um grande medo. Nós olhamos para esses gigantes e falamos, olha, essa terra, que tem muita coisa boa nessa terra da tecnologia, ela é tomada por pessoas gigantes e eu acho que eu não tenho espaço nela. Eu não tenho condições, porque quando eu olho para essa tecnologia, eu me vejo como um pequeno gafanhoto, que não tem o intelecto capaz de desfrutar dessa terra que emana leite e mel. Ou temos outros gigantes que não são novos, são temporários, são gigantes de algumas doenças. Olhamos para certas doenças e dissemos, olha, eu já passei por muita coisa, mas diante dessa doença, eu sou apenas um gafanhoto. Eu sei que existe a possibilidade, eu sei que existe uma condição, eu sei que existe uma graça, mas eu olho para isso e eu me sinto um gafanhoto. Bem, meus irmãos, eu queria enaltecer esse lado, ao qual nós nos diminuímos diante desse gigante, mas que não quero fazer isso em prol de uma tristeza em nós, como se nós estivéssemos nos sentindo diferentes de todos. Não, isso são sentimentos que tomam a todos e a qualquer um, independente da sua condição financeira, independente da sua idade, independente de onde nasceu, independente de qualquer coisa. O homem que nasceu na cidade, quando visita um campo, ele acha a natureza algo muito grande, isso amedronta. Em contrapartida, aquele que nasceu no campo e visita a cidade, ele acha a cidade um grande gigante. Então, isso é um sentimento de todo e qualquer um. Todos nós, diante dessa dificuldade, quando nós desviamos o nosso olhar de Cristo e passamos a olhar para essas dificuldades, nós nos diminuímos. Mas não para por aí. Eu quero trabalhar com vocês as consequências disso também. E quando nós olhamos para esses gigantes,
nós somos tomados de muitas dúvidas, muitas incertezas a respeito de quem nós somos, a respeito do que somos capazes de fazer. Dependendo do tamanho do gigante, esses gigantes abalam até os propósitos que nós já construímos durante um bom tempo. Mas talvez por estar diante de um gigante, a gente acredita que o nosso propósito vai parar ali. Um exemplo, no capítulo 14 do que nós lemos, eu vou ler aqui bem rapidinho para vocês. No versículo 2 diz o seguinte: isso é o povo reagindo a essa condição nessa terra que emana leite e mel, desses gigantes, dessa terra fortificada. O povo reage da seguinte forma, lembrando que esse povo está sendo guiado por Moisés, já passaram por muitas e muitas coisas. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão e contra toda a congregação. E lhes disse: quem dera se tivéssemos morrido na terra do Egito, mesmo neste deserto. É porque o Senhor nos traz a essa terra para cairmos à espada e para as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas. Não seria melhor voltarmos para o Egito? Bem, diante de algumas dificuldades, parece que a gente se diminui a um ponto de querer voltar para uma condição inferior que nós já tínhamos vencido. Diante de algumas dificuldades e quando nós estamos caminhando em direção aos benefícios que nós vamos alcançar a vencer essas dificuldades, nós nos diminuímos e passamos a pensar, ora, para que eu levantei para lutar essa luta? Por que eu estou aqui lutando essa guerra? Por que eu me coloquei à disposição? Pior, nós não duvidamos a respeito de nós mesmos, mas nós duvidamos a respeito do nosso próprio Deus. Como é que está? Está cantando ali o celular da irmã. Conseguiu? A gente vai orar, é uma manifestação, está manifestando aí no telefone aí. Olha o gigante da tecnologia que faz na gente. Mas aí o Senhor provê ajuda, ó a ajuda que o Senhor está provendo aí. Tudo vai dar certo em nome de Jesus. Vou aproveitar para beber uma água. Diante de alguns gigantes, duvidamos de nós mesmos e ousamos a duvidar até do nosso próprio Deus. Por que o Senhor nos trouxe até aqui? Por que o Senhor me tirou de onde eu estava? Por que eu fui ouvir o Senhor e concordar em sair da minha zona de conforto? Diante de alguns gigantes, irmãos, não só você, mas eu também, e toda uma congregação, ela passou a duvidar dos próprios propósitos, dos próprios desígnios, até dos propósitos de Deus. Mas, no versículo 11, a gente lê o seguinte, 14:11, o Senhor disse a Moisés: até quando esse povo me provocará? E até quando não crerá em mim? Apesar de todos os sinais que fiz no meio deles, vou feri-lo como pestilência e deserdá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que esse. Existe um motivo quando nós repetimos as coisas. Por exemplo, se a gente pular para o Novo Testamento, nós vamos lembrar que Jesus ceiou antes de ir para a cruz. Na ceia, ele falou sobre o pão e o vinho. Na ceia, ele ratificou a respeito do seu próprio chamado. Fazia parte do propósito de Jesus o madeiro. Jesus ceia com os seus, é crucificado, ressuscita, aparece novamente para os seus e ele novamente ceia com eles. E nessa ceia o assunto é o mesmo. É ele ratificando o seu propósito, o seu chamado. Então, tudo aquilo que é de grande importância, a misericórdia do Senhor, ela fica clara em suas repetições.
Independente de quantas vezes eu e você nós vamos olhar para grandes dificuldades e vamos nos achar como gafanhotos, o Senhor vai repetir em nosso coração: eu estou contigo. Não tenhas medo. Diante da globalização, eu estou contigo. Diante da tecnologia, eu estou contigo. Diante das doenças, eu estou contigo. Diante de toda e qualquer dificuldade, eu estou contigo. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus que estende a sua graça e a sua misericórdia. Mas, irmãos, nós precisamos, antes de qualquer coisa, nós precisamos entender que se sentir como gafanhoto faz parte. Se sentir pequeno faz parte. Acreditar que nós não vamos vencer faz parte. Alfredo, por que você está falando isso? Irmãos, o tema da mensagem é a realidade em Cristo. E quando nós estamos diante de Cristo, e muitas vezes buscamos ao Senhor diante dessas dificuldades, quando nós estamos diante de Cristo, Ele quase que escreve num quadro para que nós pudéssemos entender a respeito de duas realidades. A realidade material e a realidade espiritual. E somente depois do pleno entendimento a respeito dessas duas realidades que nós vamos verdadeiramente desfrutar da graça de Deus. Vamos lá, Alfredo, que realidades são essas? Realidade natural. Quando nós nos deparamos diante de alguma dificuldade, quando nós de fato nos sentimos como gafanhoto e procuramos ao Senhor, a primeira coisa que o Senhor vai trazer a certeza em nosso coração é que, de fato, sozinho a gente não consegue. De fato, todos nós temos limitações. De fato, todos nós temos dificuldades. Ao mesmo tempo, nós temos algumas virtudes, nós temos facilidades em algumas coisas, mas nós somos incompletos. Nós, em nós mesmos, só vamos encontrar metades. Nós verdadeiramente somos, como diria o mundo, metade de uma laranja. Em nós, de fato, essa metade ela se divide entre virtudes e fraquezas e defeitos. Olha, Alfredo, o que você está querendo dizer quanto a isso? Bem, eu, por exemplo, eu tenho uma dificuldade muito grande, que o irmão ali não tem, que é de louvar. A minha voz é uma tristeza, gente. Não dá, eu não nasci para isso. O ritmo eu até tenho, mas aí eu tento. Por isso que eu gosto quando o som está alto. Eu fico ali louvando, ninguém nem escuta a minha voz. Fico na minha tranquila. Eu sei que Deus está recebendo. Mas ali eu entendi que eu tenho uma certa dificuldade. Mas essa dificuldade, ela é para que eu me diminua diante aqueles que sabem louvar? Não. Essa dificuldade é verdadeiramente para eu aceitar que eu sou incompleto. Mas que eu não nasci para viver sozinho. Como um corpo, onde todos os membros eles têm as suas obrigações, mas todas as obrigações elas têm importâncias iguais. E quando eu me enxergo como alguém que não é tão completo assim, eu percebo que eu preciso viver como família, como igreja e como corpo. O melhor, quando eu me enxergo tão incompleto e tão defeituoso, eu entendo que eu preciso aumentar o meu relacionamento com aquele que é completo, com aquele que é perfeito, com o grande e maior do que toda e qualquer dificuldade, com o grande eu sou. As dificuldades e a realidade natural que eu me deparo quando eu me encontro diante a Cristo é Ele dizendo: filho, eu sei. Algumas coisas você desenvolve muito bem. Outras coisas você não consegue. Algumas coisas você até acredita que domina. Outras coisas você nem se coloca à disposição em fazer. Mas você precisa entender que as suas virtudes estão em mim.
E as suas dificuldades, você precisa entregá-las para mim. E diante disso, a gente se depara com uma segunda realidade, que é a realidade espiritual. A realidade espiritual, ela é incrível. A realidade espiritual é quando eu me deparo com o Espírito Santo de Deus, quando o Senhor me apresenta o seu Espírito e Ele me explica o que eu posso viver através desse Espírito. A realidade espiritual, ela me capacita para viver toda e qualquer dificuldade. A realidade espiritual é a realidade da graça, que não é uma realidade que me permite fazer tudo e qualquer coisa. É uma realidade que me habilita, que caso eu viva tudo e qualquer coisa, eu estou habilitado, justificado para ter um encontro eterno com o meu Deus. A graça, ela me habilita a viver a santidade que eu não conseguiria viver por mim só. Porque a realidade natural, divorciada da realidade espiritual, ela também é incompleta, como nós somos incompletos quando não somos um só com o Senhor. Irmãos, nós precisamos primeiro aceitar que sozinho não é possível. Nós precisamos primeiro acreditar que existe um Espírito que nos capacita. Nós precisamos primeiro crer que nós não estamos sozinhos. Nós precisamos crer que existe um Deus que, independente se você caminha de dia num deserto e há um sol gigante, que ao olhar para ele você se sente como um gafanhoto, existe um Deus que ele é maior ainda e ele coloca uma nuvem sobre a sua cabeça e permite com que você caminhe, mesmo que a dificuldade do sol esteja bem diante dos seus pés. Ou se você caminha à noite, a escuridão, que é esse grande gigante, existe um Deus que ele se manifesta como coluna de fogo e ele te cobre de todo o frio que a noite no deserto nos traz. E ele também permite com que a escuridão não faça parte de nossas vidas. Esse Deus, ele somente se manifesta em nossas vidas como nós temos consciência da existência dele. A existência de Deus, ela é uma só, mas a manifestação de Deus, ela só acontece quando eu tenho noção da minha realidade natural, quando eu tenho o entendimento da realidade espiritual e eu clamo em viver essa realidade espiritual. Aí sim, a presença, ela pula para manifestação. E toda e qualquer dificuldade que for colocada adiante de nós, a palavra de Deus nos diz que nós seremos com Ele mais que vencedores. Irmãos, mas Alfredo, por que você está falando isso? E como que eu vou aplicar isso na minha vida? De uma maneira muito prática e verdadeira. Da mesma forma que Israel, enquanto vivia esse momento de adentrar a terra que emana leite e mel, ela se depara diante da realidade natural, esquece da realidade espiritual e se perde em seu propósito. Em nome de Jesus, eu quero que a gente saia daqui consciente de que, independente da realidade natural que a gente viva, existe uma realidade espiritual que vai gerar a manifestação de Deus na sua vida e o propósito que Ele te chamou para cumprir será cumprido mediante a graça de Deus. Por que, Alfredo? Porque, olha, eu sou filho de um homem de 86 anos, que ficou viúvo 2 vezes, que hoje está no 3º casamento, que teve um grande desafio de cuidar de um filho rebelde, durante muitos anos e sozinho. E hoje eu me deparo diante de um pai que coisas simples sente dificuldade em exercer. Coisas simples. Ele acha que ele não tem a capacidade de ligar para alguém através do WhatsApp. Eu falo, pai, claro que não. Pai. Me liga aí que eu vou te ensinar. Aí eu ligo, ele aprende rápido e executa. Mas, Alfredo, por que você está falando isso? Porque, independente da vida que meu pai está vivendo hoje, ainda tem propósito para ser cumprido. E eu preciso encorajar o meu pai.
Ele ainda não se batizou, mas ele já aceitou a Cristo. Então ele está começando a experimentar essa realidade espiritual. Ele está começando a experimentar a manifestação de Deus na vida dele. E ele está começando a entender que a condição natural dele não é nada diante a realidade espiritual, diante da manifestação de Deus na vida dele. Eu falei para ele: pai, o senhor não tem o direito de se achar inválido, pelo menos até que minha filha nasça. E olha que nem está grávida minha esposa. Mas o senhor não tem o direito, o senhor ainda tem um propósito. O senhor ainda vai ser avô da minha filha. Aí ele ri para mim. Eu falo: você está rindo? Eu estou falando sério. Ele: tá bom, meu filho. Ó, o senhor ainda vai ter que contar as 55 histórias de marinha que eu tive que ouvir. Você vai contar para sua neta. Você vai contar. Tudo bem que eu sei, porque ele já me contou essas 55 mais 55 vezes. É tipo o perdão 70 vezes 7. Ele já me contou essas histórias diversas vezes, então eu sei de qual é salteado, sei até o nome dos amigos dele. Mas eu falei: o senhor ainda tem um propósito. O senhor ainda tem um propósito a cumprir. E quanto mais o meu pai ele volta os olhos para Jesus, no espelho de Cristo, reflete no meu pai uma realidade espiritual. E quanto mais ele aceita essa realidade espiritual, mais ele entende que o Senhor o capacita para viver o propósito. Independente da idade, independente da doença, independente do gigante que se coloque diante dele, o meu pai e todos nós somos capacitados por um Espírito que é santo, que alcançamos mediante a graça de um Deus que é santo e poderoso e maior do que qualquer gigante que se levante em nossas vidas. Irmãos, eu oro ao Senhor para que essa verdade faça morada em nossos corações. Que a gente saia daqui repetindo que se eu não enxergar as minhas limitações, eu não vou experimentar a verdadeira e a magnitude da verdadeira graça de Deus. E em nome de Jesus eu declaro que a graça do Senhor vai alcançar a vocês diariamente. Todos os dias, ao abrirmos os nossos olhos, nós vamos nos lembrar que existe um Espírito que nos capacita, que nos habilita, que possibilita que vamos levantar, possibilita pelo menos a dúvida. A gente vai olhar para esse Espírito e vai falar: eu acho que eu consigo vencer. E aí esse Espírito ele vai reafirmar, porque a misericórdia nos alcança: você consegue, você consegue, você consegue. A doença, você consegue. Essa tecnologia louca, você consegue. Ainda existe propósito na sua vida, e ainda existe coisas para fazermos. Ainda existe, gente, a juventude de hoje em dia necessita da sabedoria que há em vocês. Necessita. Eu sou um que eu pego para mim toda e qualquer avó. Qualquer pessoa que apareça é minha avó. Eu sento para ouvir, porque necessitamos aprender com aquilo que o Senhor possibilitou que vocês aprendessem durante toda a vida. Então, em nome de Jesus, eu declaro que o Espírito Santo de Deus vai nos dar essa certeza de que os gigantes ficarão pequenos, que nós vamos sim desfrutar de dias melhores, que nós vamos sim sermos capacitados por Ele para cumprir a boa obra a qual Ele nos confiou. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos. Te agradecemos porque a sua graça nos alcança diariamente, Jesus. Pai, muito obrigado pelas dificuldades que enfrentamos. Te agradecemos, Jesus, pelo Senhor permitir com que a gente viva essas dificuldades, porque são essas dificuldades que fazem com que viremos os nossos olhos a Ti, Jesus. E, Pai, olhando para o Senhor, nós nos apaixonamos diariamente, Jesus. Pai, nós somos apaixonados por Ti. Pai, nós somos gratos porque a Sua misericórdia nos alcança. Nós somos gratos porque o Senhor nos deixou como herança um Espírito Consolador, um Espírito que habita dentro de nós e nos capacita
capacita a vencer a cada luta. Nós cremos que a Tua palavra é verdadeira e nós cremos que o Senhor venceu a morte e como seus filhos nós venceremos em Ti toda e qualquer dificuldade que se levantará diante de nós. Muito obrigado, Jesus. Peço que o Senhor continue diariamente nos relembrando sobre os nossos propósitos, nos relembrando sobre as nossas tarefas que nós temos contigo, nos lembrando, Senhor, da nova e eterna aliança que nós temos com um Deus vivo, aquele que era, é e há de vir. Em nome de Jesus, nós cremos e te agradecemos, Pai. Amém e amém. Gente, muito obrigado. Que Deus abençoe vocês. Se você assistiu esse vídeo e foi abençoado, eu quero te dizer uma coisa muito legal. Nós temos muitos outros conteúdos que podem abençoar a sua vida. Assista mais um vídeo conosco, siga o nosso canal e desfrute de muita coisa que pode potencializar sua vida financeira, sua vida emocional, sua vida familiar, sua vida profissional, sua vida com Deus. Conte conosco, estamos juntos.